Irmãos, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero também convidá-los a abrirem a palavra de Deus para a nossa meditação nessa noite. No Evangelho, segundo escreveu Marcos, o capítulo 4, nós vamos ler um texto bastante conhecido. E sabendo que a palavra do Senhor se renova a cada dia em nossos corações, com certeza, vem extrair o som desse texto, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e vamos ler a partir do verso 35 em diante. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 em diante, nós vamos, irmãos, estar lendo esse texto de forma alternada. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 em diante. Gostaria que pudesse ler de forma alternada. Você pode compartilhar sua Bíblia com alguém que não tem Bíblia nessa hora. Possamos prestar bastante atenção ao texto, que é tão claro. Possamos realmente extrair algumas lições para nós desse texto nessa noite. Com certeza Deus falará aos nossos corações através da sua palavra. Marcos capítulo 4, a partir do verso 35 em diante. Vamos ler alternadamente, irmãos. Diz assim o verso 35: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus, suplicando que Ele esteja usando de sua misericórdia para conosco e falando aos nossos corações através da sua palavra, do texto lido da sua palavra. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós louvamos o teu santo nome, que agradecemos, Pai, pela tua benignidade para com as nossas vidas, que louvamos, ó Deus, pela tua palavra que já acabamos de ler, mas suplicamos que o teu Santo Espírito, Ele mesmo, venha ministrar a tua palavra em nossos corações nessa noite. Venha, ó Pai amado, iluminar nosso entendimento, nos dar clareza na compreensão da tua palavra, dos teus santos propósitos para as nossas vidas, Senhor, nessa noite. Repreende todo mal, Senhor, e leva os nossos pensamentos cativos ao trono da tua graça, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, edifica a tua igreja, edifica o teu corpo na tua palavra, e salva, Senhor, almas para a glória do teu santo nome. Assim que nós pedimos, Pai, que as vindas espirituais caia por terra nesta noite, pela ação e poder do teu Santo Espírito. É assim que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a vida de todo e qualquer ser humano, ela é marcada por tempestades. Não há nenhum ser humano, na verdade, que tenha uma trajetória de vida aqui na terra, tenha nascido, crescido, se desenvolvido, chegado até certa altura de sua vida e não tenha enfrentado nenhuma tempestade, nenhum revés, nenhum percalço, nenhuma dificuldade na vida. A vida de todo e qualquer ser humano na face da terra, podemos assim dizer, é marcada por tempestades. E a tempestade é algo que muitas vezes nos pega de surpresa. É algo que muitas vezes, podemos assim dizer, chega sem bater a porta, chega sem pedir licença, chega sem pedir permissão alguma.
de repente chegou, de repente aconteceu. Podemos falar realmente que se referir às tempestades da vida, se referir a alguns problemas que às vezes nos acontecem na vida. Problemas que muitas vezes nos pegam de surpresa, que muitas vezes, como já temos dito, chegam sem pedir licença, sem bater a porta, sem na verdade pedir permissão alguma, e de repente está lá o problema instalado em nossas vidas. Diante realmente dessas tempestades da vida, o que então fazer? O texto que nós lemos, ele narra um fato, um episódio que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus, claro, na vida do próprio Senhor Jesus. Os discípulos estavam com Jesus num barco, iam atravessar o lago, a Galileia, de um lado para o outro, claro, um lago muito grande, dimensões realmente muito grandes, e eles iam atravessar no barco com Jesus. Eles estavam realizando a obra do Senhor Jesus juntamente com o Mestre. E então o Mestre os chamou para com ele ir atravessar o lago. E eles assim obedeceram e foram, na verdade, caminhando, navegando, mas a certa altura sobreveio-lhes uma tempestade. E nós já lemos o texto já nos falou, narrou o que aconteceu. Na tempestade, eles pensaram que iam morrer, pensaram que iam naufragar, porque as águas já estavam entrando dentro do barco. Existem 3 textos da palavra de Deus, uns textos paralelos, que nos contam essa história. Essa história está registrada no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. E os 3 registros desse episódio se complementam. Alguns trazem detalhes que o outro não traz. Na verdade, quando lemos os 3 textos, nós realmente compreendemos os detalhes também da história, do episódio. A água já estava entrando dentro do barco. Na verdade, se continuasse assim, com certeza o barco iria naufragar, os discípulos iriam naufragar, e a vida deles com certeza estava em risco. Foi nessa hora que eles recorreram até Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, diante de toda a tempestade, diz o texto, Jesus estava dormindo na polpa, com a cabeça inclinada sobre um travesseiro. Mas eles recorreram a Jesus, e Jesus realmente se acordou, se levantou, repreendeu a tempestade, e tudo se fez bonança naquela hora. Glória a Deus, aleluia. Depois disso, eles adoraram o Senhor, dizendo assim, como nós já lemos no versículo 41. Quem é este que até o vento lhe obedece? Como que adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Esse quadro aqui dessa tempestade, irmãos, na verdade demonstra o quadro também das tempestades que nós enfrentamos em nossas vidas. Todos nós enfrentamos algumas tempestades, podemos dizer, somos nós mesmos que procuramos. Nós mesmos que muitas vezes provocamos certos tipos de tempestades em nossas vidas, quando nós fazemos algo que realmente não deveríamos fazer, quando muitas vezes nós falamos algo que não deveríamos falar, quando muitas vezes nós tomamos certas decisões que não deveríamos tomar, decisões que não são assentadas, não são sábias. Então muitas vezes as tempestades que nos sobrevêm foram nós mesmos que provocamos essas tempestades. Mas há outras tempestades que nós enfrentamos às vezes na vida que nós não provocamos. Elas vieram naturalmente, chegaram naturalmente. Como essa aqui do texto. Jesus chamou os discípulos para atravessar o mar e eles foram, eles não provocaram aquela tempestade. Assim também acontece conosco. A grande pergunta que queremos fazer a essa altura e que já fizemos e repetimos é: mas em meio à tempestade, o que fazer? Seja aquelas tempestades que nós mesmos provocamos, ou aquelas outras que chegam naturalmente em nossas vidas, em meio, quando enfrentamos essas tempestades na vida, o que devemos fazer? A resposta é uma só: olhar para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Então eu quero convidar você que está
a estar olhando para o Senhor Jesus em meio à tempestade da tua vida. Amém? Quero convidar você nessa noite a estar olhando para o Senhor Jesus em meio à tempestade na tua vida. Eu não sei se você está enfrentando alguma tempestade. Eu não sei se você está enfrentando algum tipo de problema difícil. Muitas vezes um problema que não tem solução mesmo, humanamente falando, numa perspectiva humana. Eu não sei, mas quero dizer o seguinte: todos nós enfrentamos, num dado momento, num outro momento, todos nós enfrentamos. Então, a você que enfrenta ou está enfrentando a tempestade hoje, no presente momento, eu quero convidar você, e quem sabe está perguntando o que é que eu posso fazer, o que é que eu devo fazer e agora? Eu quero convidar você a olhar para o Senhor Jesus em meio às tempestades da vida. Só assim teremos a vitória. Amém? Então vamos olhar para o Senhor Jesus, olhando para esse texto. Esse texto que narra uma tempestade na vida dos apóstolos do Senhor Jesus. Vamos olhar para Jesus. Vamos olhar o que Jesus fez em meio a essa tempestade. Em primeiro lugar, olhando para o texto, podemos dizer que, olhando para o texto, procurando olhar para Jesus através do texto, podemos dizer que Jesus Cristo, Ele levou os discípulos para o meio da tempestade. Amém, irmãos? Amém. O versículo que nós já lemos, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Quem foi, segundo o texto, que levou os discípulos para o meio da tempestade? Jesus. Quando Jesus os conduziu e disse: passemos a outra margem, já estava acontecendo a tempestade? Não. Mas Jesus sabia que iria acontecer a tempestade exatamente quando o barco estivesse lá em alto mar? Sabia. Quem conduziu os discípulos para a tempestade? Jesus. Então, quando a gente começa no meio das tempestades de nossas vidas, quando a gente começa a olhar para Jesus, a gente precisa compreender uma coisa: se essa tempestade está acontecendo na minha vida, é porque Jesus está permitindo. Se essa tempestade está acontecendo na minha casa, se essa tempestade está acontecendo no meu casamento, se essa tempestade está acontecendo no meu lar, na minha igreja, no meu trabalho, na minha escola, onde quer que seja na minha vida, se essa tempestade está acontecendo, é porque Jesus está permitindo. Ele é soberano. Então, quando olhamos para Jesus no meio das tempestades, contemplamos a soberania de Deus, contemplamos a soberania de Jesus e cremos na sua soberania. Se está acontecendo, é porque Ele está permitindo. Meus irmãos, não podemos abrir mão disso, porque tem muita gente que começa, por exemplo, não aceitar as tempestades da vida. Eu não aceito esse problema, eu não aceito essa dificuldade, eu luto tanto, eu corro tanto, eu faço tanto pela minha família, já fiz tanto pelo meu casamento, já fiz tanto por isso, por aquilo, pelo meu filho, e agora aconteceu isso, não aceito, e se revolta até mesmo contra Deus. Pare, olhe para Jesus e veja que Ele é soberano. Não há nada que nos aconteça se Ele não permitir. É verdade, é Ele que ouviu isso na palavra dele. Creia que Jesus, mesmo realmente qual seja o tamanho da tempestade da tua vida, creia que Jesus está no controle de todas as coisas. Em meio à tempestade, Jesus nunca perdeu o controle. Nós sim perdemos o controle, porque nós pensamos que podemos controlar as coisas, nós pensamos que podemos controlar as pessoas, nós pensamos que podemos controlar a vida, mas queridos, nós nada podemos, nós nada somos. Jesus é tudo e pode todas as coisas. Ele é soberano. E Ele diz na sua palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não se esqueça disso, em meio à tempestade que você
todo especial. Louvado seja o nome de Deus. Não se esqueça disso. Quando você tem isso em mente, isso lhe traz força para vencer a tempestade. Isso lhe traz força para não se desviar. Isso lhe traz força para não se afastar da palavra, para não se afastar do caminho do Senhor. Isso lhe traz força para você não se revoltar contra Deus, ou se revoltar contra a vida, ou se revoltar contra a família, contra a sua família, contra os seus filhos, contra o seu cônjuge, contra a sua igreja. Isso lhe traz força para você não se enveredar por tais caminhos. Olha para Jesus. Você vai ver que Ele é quem está permitindo tudo isso acontecer. Louvado seja o nome de Deus. Em segundo lugar, irmãos, olhando para o texto que nós já lemos, olhando para Jesus em meio às tempestades da vida, nós podemos perceber, olhando para Cristo em meio às tempestades, que Jesus Cristo, somente Ele, pode acalmar as tempestades da nossa vida, e no tempo determinado por Ele. Isso são lições básicas da palavra de Deus. O que estamos falando aqui são lições básicas, ensinamentos básicos da palavra de Deus. Mas às vezes, em meio às tempestades da vida, a gente parece que se esquece disso. Só Jesus pode acalmar a tempestade da tua vida, e Ele assim fará no tempo determinado por Ele. Glória a Deus, aleluia! O texto diz, olhemos para a palavra de Deus, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, que as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o vento já estava cheio de água. E o verso 38 diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Meus irmãos, os discípulos estão ali naquela dificuldade, estão ali na verdade naquela apreensão, estão ali perplexos pela tempestade, e na verdade, sabendo eles que iriam, se continuasse ali, se a tempestade não fosse acalmada por Cristo, eles iriam perecer. Enquanto isso, o que faz Jesus? Está dormindo, está em silêncio, não está fazendo nada para socorrer os discípulos, nada para realmente lhe dar a vitória, nada para realmente lhe dar ali a trazer a solução para aquele problema. Mesmo assim, acontece em nossas vidas, quando enfrentamos as tempestades da vida, quando enfrentamos os problemas da vida. Muitas vezes estamos correndo de um lado para o outro, desesperados, e Jesus não está fazendo nada. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. É desse jeito, Jesus. Oh, glória, aleluia. O próprio Jesus sabe que só Ele pode resolver aquele problema. Aleluia, Jesus. Ele permitiu, e Ele sabe que só Ele pode resolver. Glória a Deus. Mas até então Ele não está fazendo nada para resolver. É verdade, meu Deus. Por que isso, queridos? Por que isso em nossas vidas? É porque Jesus sempre tem o seu tempo de agir. Aleluia. Jesus sempre tem o seu tempo de ação. O tempo de ação de Cristo não é aquele tempo que nós queremos. O tempo de ação de Cristo não está, digamos assim, atrelado ao tempo, ao nosso cronômetro. O tempo de ação de Cristo é de acordo com a vontade soberana dele. Então os discípulos se batiam de um lado para o outro, desesperavam, e Jesus dormia. Isso não quer dizer que Jesus não estava no barco, ele estava. Isso não quer dizer que Jesus havia esquecido os apóstolos, não havia esquecido. Isso não quer dizer que Jesus não iria fazer nada, ele iria fazer. Mas ele tem o seu tempo de agir. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. E nós devemos fazer é clamar ao Senhor Jesus em meio às tempestades da vida. Os apóstolos, na verdade, foram lá acordar o mestre. Não se te dá que pereçamos. Não está dizendo o que está acontecendo, Senhor. Olha para o barco, a água já está entrando no barco. Nós vamos perecer, nós vamos afundar, nós vamos naufragar. Se o Senhor não agir, ai de nós. E Jesus, então, meus amados irmãos, ele se acorda
ele se levanta e ele, uma simples palavra, repreende toda a tempestade. Com uma simples ordem de comando, ele repreende a fúria do vento, repreende a fúria das águas, e tudo se torna bonança na vida de Deus. A tempestade parece que durou uma eternidade, mas quando Jesus começa a agir, numa fração de segundo, num nanosegundo, Jesus resolve a situação. Louvado seja o nome do Senhor. Parece que está rolando uma eternidade aquela tempestade, mas quando clamamos a Jesus e quando chega o tempo de ação de Cristo, parece que uma fração de segundo ele resolve todas as coisas. Apenas com uma voz de comando que sai da parte de Jesus, que sai da sua boca, Jesus resolve, Jesus acaba a tempestade, Jesus soluciona o problema. Jesus, aleluia! Conosco não é diferente. É verdade, meu Deus. Conosco não é diferente. O que muitas vezes nos prejudica em tudo isso, nesse andamento, é a nossa incredulidade. É verdade, Jesus. É não termos confiança nele, é não crermos nele. Isso muitas vezes nos prejudica, meus amados irmãos, porque não há problema em nossa vida que Jesus não possa resolver. Nós sabemos disso. Não há coração de pedra para Jesus, não, querido. Para nós existe esse coração de pedra, mas para Jesus não. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, mas meu marido, aquele homem tem um coração de pedra e é muito forte, aquele coração é muito duro. Para você, para Jesus não. Receba a igreja, oh glória a Deus, aleluia. Pastor, mas meu filho, aquele meu filho, aquela minha filha, coração duro, meu Deus, não sei por que se tornou assim. Para você, mas para Jesus não. Mas aquele teu patrão, olha, só Jesus na vida dele, é só Jesus mesmo. Para você que pode ter o coração duro, mas para Jesus não. Aleluia! Oh glória a Deus, aleluia! Diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. E este, conforme o seu querer, o inclina. Quando esse versículo foi escrito, meus irmãos, o povo de Israel vivia sob um regime de monarquia. Os reis, na verdade, reinavam. Nós sabemos que nesse contexto o rei vinha sempre a uma palavra. A palavra era do rei. Se uma pessoa se apresentasse a ele, o rei poderia determinar qualquer coisa sobre aquela vida, poderia determinar a vida e poderia determinar a morte para aquela pessoa. As pessoas tinham medo de se apresentar ao rei, porque não sabiam o que iriam ouvir de lá para cá, qual seria a sentença, enfim. Sabiam que suas vidas estavam, de certa forma, na mão do rei. E nesse contexto, então, Deus também, o Espírito Santo inspira o escritor bíblico para escrever: olha, como ribeiro de águas, assim o coração do rei nas mãos do Senhor. E este, conforme o seu querer, o inclina. Ou seja, não tema o rei, não tema a decisão do rei, não tema, na verdade, o que ele pode fazer por tua vida, porque o coração dele está nas mãos do Senhor. Creia que o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor pode inclinar o coração dele, do rei, para fazer a vontade do Senhor. O coração do teu esposo está nas mãos do Senhor. O coração da tua esposa está nas mãos do Senhor. O coração do teu filho, da tua filha, o coração de quem quer que seja, está nas mãos do Senhor. Sabe por que Faraó não permitiu que o povo de Israel saísse do Egito assim, tranquilamente? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Deus tinha propósito em endurecer aquele coração. Está nas mãos do Senhor. Sabe por que o Salmo 126 foi escrito? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
É porque um dia Deus tocou no coração do rei e disse: olha, rei, promulga aí um decreto e todo o povo aí do povo que está cativo aqui no teu reino pode voltar realmente para as suas terras, para ali na verdade reconstruir toda a sua vida. O povo precisa lutar, conquistar essa liberdade. Quem sabe realmente lutar no campo de batalha para conquistar essa liberdade. Simplesmente Deus tocou no coração do rei. E o rei inclinou o coração do rei para que o rei fizesse a vontade de Deus. Aleluia! E o povo de Deus começou a voltar do cativeiro para reconstruir a sua vida para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Muitas vezes o que nos atrapalha em meio à tempestade é a nossa falta de fé, é a nossa incredulidade. Jesus agiu, mas depois repreendeu a incredulidade dos apóstolos. Repreendeu a falta de fé dos seus discípulos. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos entender que Ele, só Ele pode resolver, mas que Ele vai resolver no tempo que Ele determinar. Agora nós temos que crer e confiar que Jesus está conosco. Jesus está conosco, irmãos. Jesus está no barco de nossas vidas. Pode vir qual for a tempestade, Ele está conosco. Estarei convosco, diz o Senhor Jesus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está com você, meu irmão. Jesus está com a tua família, porque se você é de Cristo, o teu lar também pertence a Cristo. Grande é o Senhor, Ele vai agir, Ele vai resolver no tempo dele. Não desista. Quando Jesus está conosco, a gente enfrenta seja qual for a tempestade, com a certeza de que teremos a vitória. Houve um servo de Deus que enfrentou também uma tempestade em alto mar, e depois disse: olha, pode lançar aí ao mar, que essa tempestade vai se acalmar. De fato se acalmou, e lançaram, e ele foi, na verdade, engolido por um grande peixe. Quem sabe ele pensou: agora será o meu fim, agora realmente será o fim da minha vida. Os planos de Deus não podem ser frustrados na vida do seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Não são as tempestades da vida e nada nessa vida que vai frustrar os planos de Deus em nossas vidas, irmãos. Depois estava Jonas lá em Nínive pregando a palavra de Deus. Porque os planos de Deus não se frustram. As tempestades em nossas vidas não vão frustrar os planos de Deus. Porque Jesus, só Ele pode resolver, e Ele resolve no tempo determinado também. Então, em meio às tempestades, devemos olhar para Jesus. Quando olhamos para Jesus, compreendemos que Ele é quem permitiu a tempestade em nossas vidas. Porque todas as coisas cooperam para o nosso bem. Quando olhamos para Jesus, devemos entender que Ele, e só Ele pode resolver aquele problema, o nosso problema, mas vai resolver no tempo determinado por Ele. Portanto, devemos perseverar nessa fé, nessa confiança, porque Jesus não falha. Louvado seja o nome do Senhor. Em outro lugar, meus irmãos, quando nós olhamos para Jesus em meio às tempestades da vida, nós podemos contemplar a majestade e a grandeza do nosso Deus. Já vimos, quando eu quero concluir, no versículo 41, e eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nos textos paralelos diz que eles se maravilharam. Os discípulos ficaram maravilhados por ver Jesus Cristo repreender aquela tempestade com uma só palavra. Com uma só palavra, tudo se fez bonança, a tempestade cessou, o problema foi resolvido, os discípulos ficaram maravilhados. Ou seja, eles conheceram um pouco mais acerca do Senhor Jesus. Quem é Ele?
Sabe, queridos, em meio, depois das tempestades que enfrentamos na vida, depois de vermos Cristo agir por nós, em nosso favor, resolvendo nossos problemas, os problemas que para nós eram na verdade sem solução, estavam sem solução, nós crescemos do conhecimento de Deus e a nossa fé se fortalece. É por isso que Deus permite as provações na nossa vida. É por isso que Deus permite as tempestades nas nossas vidas, para que a gente possa se fortalecer na fé a cada dia, para que a gente possa pôr em prática a palavra de Deus, porque só assim, somente colocando em prática a sua palavra, nós crescemos espiritualmente. A fé, a paciência, como a Bíblia fala da paciência de Jó, a paciência, a perseverança em meio à tempestade, é isso que Deus quer de nós, ver a nossa paciência, ver a nossa perseverança, a nossa firmeza na palavra dele, no caminho dele. Quando a gente assim faz, sabe, assistidos pela graça de Deus, Deus nos dá a vitória, e a vitória é maior. Não é a vitória daquele problema, a resposta a solução daquele problema, mas a vitória é maior, é o crescimento espiritual que Deus nos transfere. Deus não quer que o seu povo continue sendo criança do seu caminho. Deus quer que o seu povo cresça, e muitas vezes nós só crescemos dessa forma. Nós só crescemos dessa forma. Há uma ilustração que eu li há pouco tempo de um pai que era um fazendeiro e chamou seu filho, ainda pequeno, criança, e disse: meu filho, eu vou lhe dar uma tarefa aqui para você. Você vai pintar toda a cerca da nossa fazenda. E era muito grande. E eu vou te dar realmente uma certa porção de dinheiro para você. E a criança ficou tão animada, porque recebeu algum trocado, né? A criança é assim, qualquer trocado está muito animada. E topou. E foi lá, começou. Depois do primeiro dia, a criança percebeu que sua mãozinha estava já começando a ficar calejada. E ela trocou de mão, outro dia continuou, mas a outra mão da mesma forma no final do dia. No dia seguinte, com muito esforço, ela deu continuidade. Mas, quando terminou o segundo dia, o terceiro dia, ela percebeu que pelas suas mãos não dava para continuar. Mesmo assim, não falou nada para o seu pai. Ao dormir, pegar no sono, estava dormindo tão exausto aquela criança, pelo seu dia de trabalho. O seu pai, que já sabia o que estava acontecendo, foi lá, pegou as suas duas mãos, pegou as duas mãos da criança, sem ela perceber, dormindo, e passou realmente o bálsamo ali, todo preparado para isso. De tal forma que quando amanheceu o dia, as mãos daquela criança já estavam restauradas para a obra. E a criança, quando percebeu e viu que dava para continuar alegremente, continuou realmente aquela tarefa. Muitas vezes, irmãos, Deus faz assim conosco. Muitas vezes, em meio às tempestades de nossas vidas, quando estamos às vezes até dormindo, já sem força nenhuma, Deus vem e age em nosso favor. Derrama-se bálsamo em nossas feridas, nas feridas da nossa alma, nas feridas do nosso coração. Age sobrenaturalmente, nos cura e nos renova. E quando acordamos renovados, sem entender muito o que aconteceu, mas sabendo que é o nosso Deus que age por nós, até mesmo quando dormimos. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus da palavra, esse é o Deus da igreja do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, aquele que cuida de nós, mesmo quando estamos dormindo, aquele que permite nos conduz para o meio de uma tempestade muitas vezes, mas para nos ensinar que o importante na vida é conhecê-lo cada vez melhor. Que Deus possa, que você possa, em meio às tempestades da vida, olhar somente para Cristo. Dessa forma, você terá a vitória.